Graça e paz a você que me ouve, muito obrigado por ter tirado um tempo para fazer esse estudo bíblico junto comigo. Peço que você se inscreva no canal e dê o like para que essa comunidade possa crescer cada vez mais. O nosso tema de hoje é cidadania verdadeira. O nosso versículo base está em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só propósito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então aqui nós estamos vendo algumas indicações, alguns conselhos que o apóstolo Paulo está dando para a igreja em Filipos, os filipenses, né? Aqui nós vemos desde o início, como ele começa no capítulo, exortando o povo de Filipos, falando para eles que um dos versículos um versículo muito lindo que temos na Bíblia é aquele que começou a boa obra, certamente continuará até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse versículo encontra-se nesse primeiro capítulo aqui. Paulo está saudando a igreja dos filipenses, no caso, e falando para eles a respeito das últimas, o que estão acontecendo. Nesse caso aqui, ele está falando que vocês estejam com um só coração, para onde quer que eu esteja, eu ouça isso de vocês. Isso Paulo está se referindo porque ele já está com um grande anseio de estar com Jesus, como ele fala nesse capítulo também, que a sua grande e maior vontade é estar ao lado de Jesus. Mas que se for lucro para Jesus Paulo estar vivo, então ele preferia estar vivo, porque aí ele poderia ganhar mais e mais vidas para Cristo. O grande tchan desse versículo de hoje está no que Paulo fala que vocês estejam firmes em um só espírito, como uma só alma. Né? Esse aqui é um entendimento de que a igreja tenha uma só direção, um só pensamento, um só coração, uma só fé. Em que sentido nós vemos isso? Isso seria no sentido de entendimento da palavra e também de conhecimento da palavra. Não só que toda a igreja que ela pense de uma certa forma, mas ela tem que conhecer. Primeiro ela tem que conhecer para depois compreender que Jesus Cristo é o seu Salvador e também os outros que vêm com isso, né? Os outros entendimentos, como que Jesus morreu, como que ele veio, quem ele era, quem ele Jesus é Deus, Deus é Jesus, Espírito Santo, todo esse entendimento, não só o entendimento também, como a vontade também, né? Que você sacrifica para o próximo e também o próximo faz o mesmo para você. Esse está em um só corpo, né? Está unidos para um só propósito. Essa parte da união dentro da igreja, existem vários entendimentos que você pode ver a respeito. Um só coração, você pode ver até na questão de quando você for entregar a sua oferta para Deus, Deus fala que se você tem algo com algum irmão seu, que você deixa a sua oferta ali e você vá se consertar com seu irmão. Por quê? Para que vocês estejam em união, para que você esteja em um só coração, para que você esteja em harmonia também. Então, é muito importante que a igreja ela cresça, mas que ela esteja também em união. Nós vemos na época de Jesus como na época de Jesus, depois da época de Jesus, na época dos apóstolos, nós vemos na época dos apóstolos como eles levavam isso tão ao pé da letra, também a época era permissível que isso ocorresse, que o povo todo morava juntos,
várias e várias famílias morando juntas. Hoje já se tentou fazer isso em algumas igrejas, até aqui no Brasil, em alguns estados, porém terminaram terrivelmente mal, né? É, é uma pena que isso tenha acontecido, mas isso seria nada mais óbvio, porque a nossa sociedade em que nós vivemos hoje, a nossa economia que nós temos hoje, não permite mais esse tipo, seria um socialismo democrático, né? Todos trabalhavam, apenas aquela cúpula dos apóstolos controlavam ali os gastos, é, mas hoje isso não seria mais viável e essa não é a proposta que nós, como cristãos, queremos oferecer para as pessoas, né? Que pessoas de famílias diferentes estejam vivendo numa mesma casa. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui com esse texto é entender um só pensamento, um só coração, uma só vontade, um povo unido. Um povo unido que tem um propósito. Bem, esse mês nós vamos focar em missões. Não, esse mês nós vamos focar na família. Ou esse mês nós vamos focar nos jovens da igreja. Então, durante aquele mês, todo um trabalho. Então, um só coração. Nós vemos também nas igrejas, também, muitas igrejas ainda existe muito isso. A questão de aceitação de novos membros. E é feito um voto coletivo. E ali, quando o voto é feito, o dirigente sempre pergunta: alguém contra? E particularmente difícil você ver, para dizer nunca vi uma situação como essa, mas pode acontecer. Mas daí se tira um só coração, uma só vontade. Nós entendemos que a igreja, para que ela continue forte, ela deve permanecer unida. Meu nome é Bertrand Aron e espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida.